Paz do Senhor, minha igreja. Pastor, essa aqui é minha igreja já, pastor. Eu fui ontem no Projeto Simel, falei que eu sou de lá também. Agora eu sou daqui também. Tem problema, não? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Não, eu estou falando sério. Pô, é bonzão. Pastor, falando sério, antes de eu pregar. Posso falar um negócio antes de eu pregar? Pô, é bonzão vir aqui, sério, gente. Assim, sair de estar aqui com vocês, eu me sinto muito em casa mesmo. Parece que essa igreja, parece que é todo mundo uma família só. Saiu todo mundo de casa junto, parou ali, veio todo mundo para a igreja junto, né? Então, é muito bom estar com vocês, irmãos. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao pastor Davi por esse convite. Quer dizer que das últimas vezes que eu vim, eu não falei tanta besteira. Ele deixou eu voltar. Mas hoje, eu queria trazer uma breve palavra do Senhor ao seu coração, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 8. Mateus 15. Amém ou misericórdia? Diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela sua graça, pela sua misericórdia que nos alcançou no dia de hoje, Senhor. Nós queremos, nessa noite, diante da sua palavra, Senhor, declarar que nós precisamos do seu Espírito Santo, Pai. Que nós precisamos da sua presença nesse lugar. Não para que a sua palavra traga apenas um entendimento racional, apenas um entendimento humano, mas que nós possamos receber algo do sobrenatural do Senhor essa noite. Senhor, que o nosso entendimento possa ser transformado. Que tudo aquilo que nós temos dentro de nós, os nossos conceitos, a sua palavra possa nos alcançar essa noite. Mas diante disso, Senhor, nós declaramos a nossa total dependência do seu Espírito Santo, para que ele possa transformar as nossas vidas. Para que, como a sua palavra fala, ele possa trazer vida à sua palavra, ele possa trazer clareza ao nosso entendimento. É assim que nós oramos a ti, Senhor. Pelo nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente? Como eu disse, eu prometo que eu não vou falar muito. Mas eu queria trazer essa palavra porque isso tem falado muito comigo, sabe, pastor? Principalmente a gente que é envolvido com o Ministério de Louvor, eu discuto isso direto. Porque é um texto que, se a gente for parar para pensar, é meio doido, porque não diz que aquele pessoal não estava orando, não diz que aquele pessoal talvez não estivesse cantando. Ele diz que em vão me adoram. Os seus lábios até declaram, mas lá em Isaías, capítulo 29, diz isso também, diz: pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afastou de longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. É quase o mesmo texto, né, que Jesus declarou ali. Então, quando Jesus disse, o público para quem ele estava falando isso eram os fariseus. Porque eles pareciam ser, eles até cantavam como, falavam como, mas o coração já tinha se afastado. E sabe, irmãos, eu creio que isso não é uma palavra que ficou para eles naquela época, e não é uma palavra que só o profeta Isaías poderia ter dito. Isso é uma palavra que pode, nessa noite, trazer um entendimento para o nosso coração. Amém? Porque eu percebo que muitas das vezes nós podemos acabar caindo nesse mesmo erro. A gente aprende a fazer uma rotina. Quinta-feira tem o quê? Domingo. Domingo de manhã. A gente já sabe tudo que vai ter, não é verdade? A gente já sabe que quinta-feira a gente vai chegar, vai ter quantos louvores? 3 louvores. Depois vai ter a palavra. E aí domingo vai ter quantos louvores? 4, 5, não é? A gente já sabe tudo que vai acontecer. A gente vai entrar por aquela porta ali, o irmão abençoado que vai estar na porta, pelo menos toda vez que eu chego aqui, ele me dá a paz do Senhor, sempre com um sorriso. Alguém vai me receber, eu vou sentar aqui, eu vou adorar a Deus com os meus irmãos, 3 ou 5 louvores, depois eu vou escutar uma palavra e eu vou para minha casa. Às vezes, isso
que é bom ter uma liturgia, é bom ter o culto ser organizado. Isso pode virar um perigo para as nossas vidas. Se a gente acabar acostumando com a presença de Deus, que são 3 louvores, a palavra e depois a oferta, e a gente talvez não acredite que do meio disso, a presença do Senhor possa impactar as nossas vidas, o Senhor possa transformar os nossos corações com algo que nós nunca experimentamos. Isso pode virar um perigo. Porque, sabe, eu creio mesmo, eu até me preocupo em dizer isso, eu não acredito que você saiu da sua casa hoje, não sei se você trabalhou, hoje se é o seu dia de folga, você talvez esteja cansado, trabalhou o dia todo, eu não acredito que você saiu da sua casa e você veio para esse lugar e você não acredita que o Senhor pode transformar a sua vida. Que Ele pode declarar uma palavra, derramar algo sobre a sua vida que você nunca recebeu. Sabe, uma transformação que não é humana. Uma transformação que nós precisamos, que ela só tem em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E se nós estamos nesse lugar, eu queria te convidar, nesse momento, a se desprender um pouco daquilo que você já sabe que vai acontecer. Amém? Esteja com o seu coração aberto. E esse texto, eu acho ele muito interessante, porque ele fala de uma adoração. E aí e agora eu queria falar um pouco de adoração, não sobre aquilo que nós acabamos de fazer, amém? Que são as músicas. Porque a música, quantos creem nisso? A música é uma forma de adorar a Deus, amém? Mas ela não é a única. Eu creio que a nossa vida de adoração, ela é em todo lugar. Quando nós estamos em casa, eu, por exemplo, eu moro com os meus pais. A forma como eu trato os meus pais vai dizer como eu adoro o meu Deus. Que doideira isso, né? A forma como eu sou lá no meu trabalho, como eu trato os meus irmãos, os meus companheiros de trabalho, ou na minha escola, na minha faculdade, a forma como eu trato a minha esposa ou o meu marido, ela vai definir muito de como eu tenho adorado o meu Deus. Porque, sabe, irmãos, eu creio que não adianta eu entrar por uma porta, declarar palavras lindas, sabe, que são bonitas, grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus, e isso é verdade. São músicas lindas, mas eu chego na minha casa e eu sou uma pessoa totalmente diferente. Estou falando de mim, não dos irmãos, amém? Eu sou uma pessoa totalmente diferente. A forma como eu trato o meu pai, ou a minha mãe, ou os meus irmãos, se o pastor me vê, ele nem acredita que sou eu. E eu creio que isso não pode ser assim. Eu creio que há um chamado do Senhor para as nossas vidas, que é de adorar a Ele em espírito e em verdade. O nosso espírito, sabe, ele precisa estar ligado com o Espírito Santo, tanto em tudo na nossa vida, sabe? Quando nós estamos no nosso trabalho, por exemplo, quantos de nós, não estou falando que você tem que chegar lá no seu trabalho com aquele jargão, né, a paz do Senhor, não. Você vai falar de uma maneira diferente, porque talvez as pessoas não vão entender. Mas como é que você tem tratado as pessoas no seu trabalho? Como é que você tem tratado as pessoas, não sei, no seu dia a dia, na sua família? Porque isso, irmãos, define muito da onde Cristo tem nos alcançado. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil mesmo. E isso não tem problema. Porque nós estamos num lugar aqui onde nós já estamos acostumados. Porque eu sei que quinta vai ter quantos louvores? 3 louvores, o pastor Davi vai estar sentado aqui, e ele vai falar comigo. Isso é normal, isso é bom. Pelo menos, eu cresci na igreja, né? Eu sou filho de pastor, então, toda a minha vida, todo domingo foi na igreja. E aí, durante um tempo da minha vida, eu lembro que sabe, pastor, preciso confessar um pecado. Eu já sabia, parecia que ia acontecer domingo. Eu já ia, pai, não quero ir para a igreja não, que eu já sei o que vai acontecer. Vou lá, vou brincar, fazer bagunça, vou correr no final e depois voltar para casa. Mas é porque isso é quando eu era uma criança. E Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, quando vocês eram crianças, eu vos falava como? Mas agora que vós sois, eu esqueci o termo que ele, vós que sois homens, né? Adultos. Então, a gente precisa ter essa transição. Sair daquilo que a gente já está acostumado. Se conformar com algumas coisas nas nossas vidas que o Senhor não nos permite. Com alguns pecados que o Senhor não nos permite.
com algumas circunstâncias que o Senhor não nos permite. E aí eu queria, durante esse tempo, que eu vou estar falando pra caramba aqui na cabeça de vocês, usar uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu a história de quando Deus libertou o povo de Israel, amém? O povo ficou cativo lá no Egito, amém? Todo mundo conhece essa história. Mas eu queria te falar de algo muito interessante. Porque lá em Êxodo, se quiser abrir a sua Bíblia, amém? Lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Ih, acho que essa aqui é de Ian. É minha mesmo, cara. Vou beber só água. Lá em Êxodo 5, capítulo 5, verso 1, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram ver a Faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Em algumas versões vai dizer assim: Deixe o meu povo ir para que me adore. Alguma versão diz assim, não? Pelo menos na minha versão, ou pode ser uma grande festa, celebrar ao Senhor. O chamado do Senhor para aquele povo não é simplesmente sair do Egito. É sair do Egito para que eles pudessem adorar ao Senhor. E não adorar com cânticos somente, para que eles tivessem uma vida de adoração fora da escravidão, fora ali daquele lugar onde eles estavam sendo feitos cativos. Só que sabe, pastor, algo interessante, que todo mundo sabe que Faraó não aceitou isso de primeira, não é verdade? Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó, eles fazem esse pedido, e a primeira coisa que Faraó faz é, cara, ele fala para os servos dele: talvez eles não estejam trabalhando demais. Eles estão com muito tempo para pensar. Por isso que eles estão falando assim: deixe que a gente vá para prestar um sacrifício para o nosso Deus. Deixe que a gente vá para adorar ao nosso Deus. Esse povo está muito à toa. Então, irmão, essa é a primeira aplicação que eu queria fazer nessa noite. A primeira coisa, talvez, e aí, antes disso, né? Eu queria te convidar a olhar esse texto numa perspectiva um pouco diferente. Todo o Velho Testamento, ele aponta também para Cristo. Ou seja, aquele povo de Israel ali significa o povo de Deus. Quantos são povo de Deus aqui? Amém? A escravidão, aquele regime de escravidão que eles viviam, pode simbolizar o quê na nossa vida? O pecado. O pecado nos faz escravos. O pecado nos fazia escravos. E aí eu queria te fazer pensar em Faraó como a figura do próprio Satanás, como a figura do inimigo, daquele que é o inimigo das nossas almas. Pensa nisso. Porque ele vai contra totalmente o povo de Deus, contra o povo de Israel. E ele fala, cara, esse povo, eles não devem estar trabalhando muito. Eles não devem estar com tanta carga em cima deles. Então vai lá, tira o que eles têm e bota mais trabalho sobre eles. E aí talvez você esteja passando por isso. Não sei quantos aqui, quando tomaram a decisão de servir ao Senhor, parece que tudo ficou mais difícil. A vida estava até ruim. Mas aí depois que eu entrei para a igreja, piorou. Meu Deus, parece que não faz sentido. Estava tudo ruim. Aí agora eu vou mudar minha história, eu vou mudar a história da minha casa. Não, eu vou lá para Seave, eu vou aceitar o Senhor Jesus. E aí eu aceitei o Senhor Jesus, e aí tudo aconteceu de errado, meu Deus. Parece totalmente contra tudo aquilo que a nossa mente, que os ensinamentos que nós temos escutados hoje em dia vai contra. Sabe, pastor, aquela parada do você vai ser aquilo, você vai ser a sua melhor versão o tempo todo, você vai só se dar bem, você vai só estar no auge, E sabe, irmãos, isso não foi o que aconteceu com o povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Israel era o povo de Deus. Não era um povo separado, não era um povo ali que o Senhor represava. Não era. O povo de Israel. Quem mandou Moisés ir diante da presença de Faraó foi quem? Foi o próprio Deus. Mas a primeira resistência que aquele povo sofreu foi tomar, parece que, mais carga.
sofrer mais. E aí, diante disso, eu fico pensando, alguns de nós, talvez você passou por isso, ou você tenha passado por isso, isso tem te dado uma vontade de desistir. Porque parece que está piorando. Mas, irmão, escuta o que eu vou te falar essa noite, não desista. Permaneça, porque você é povo de Deus, amém? Nós não somos dessa terra, a palavra fala que nós somos de um lugar separado. Um lugar, como o Ian disse, que o Senhor está nos preparando para que nós possamos ir. Nós somos povo do céu, amém? E aí isso é muito interessante. Então Deus começa a mandar ali as pragas sobre o Egito. E Moisés e Arão, eles voltam diante da presença de Faraó. E aí acontece tudo aquilo de Moisés jogar o cajado no chão, de virar uma serpente, amém? Todo mundo conhece a história. E aí a segunda resistência que eles encontram é que o Faraó fala assim, abre a sua Bíblia lá em Êxodo 8. Êxodo capítulo 8. No verso 25. É pequena mesmo, né, pastor? Gente, deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu esqueci minha Bíblia lá no trabalho. Aí eu peguei a Bíblia do pastor. Não dá para enxergar nada aqui. Ah, tá. Obrigado, pastor. Diz assim, está aqui também. Fala assim, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não... Essa é a segunda coisa que o faraó tenta fazer ali com o povo de Israel. Pode até ir, mas não vai muito longe, não. Fica aqui dentro do país, fica dentro do Egito. Você pode adorar ao Senhor e continuar com esse pecado, não tem problema. Você pode até ir na igreja quinta e domingo. Pô, mas... Não sei o que eu posso falar aqui, pastor, senão estou com medo de falar besteira. Mas você pode continuar traindo a sua esposa. Fica por aqui, tá bom. Você pode ir lá cantar um louvor, mas você pode ir lá na sua casa, continuar falando de qualquer jeito com a sua família, brigado com a sua família. O limite sou eu que dou. Você pode cantar uma música, você pode dizer que você é crente, postar no Instagram, não tem problema, mas fica dentro do Egito. Fica dentro do lugar de escravidão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para cá. O Senhor não te chamou, não te escolheu para viver debaixo de um jugo de escravidão. Lá em Gálatas capítulo 5, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quantos foram alcançados pelo amor de Cristo? Quantos foram libertos pelo amor de Cristo, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, não aceite, sabe, que o inimigo das nossas almas, não aceite que o diabo te coloque limitações, diga que você não vai poder, que você vai ficar aqui, que a sua casa não dá mais, que a sua família, você pode até ir ao culto, mas o seu pai não vai se converter. Você pode ir até lá, mas isso aqui você não vai ter. Você vai continuar debaixo de um jugo de escravidão. Irmão, isso não é verdade. O Senhor disse assim, vai diante de Faraó, e diz, deixe que meu povo vá para que me adore. O chamado de Deus para as nossas vidas não é viver debaixo de um jugo de escravidão. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é que, como eu vou repetir isso toda hora, Gálatas 5 mexe muito comigo, pastor, porque fala que foi para a liberdade, eu sou livre, você é livre no Senhor Jesus. Então, é muito legal que lá nesse Gálatas 8, né? Perdão, Êxodo 8, 25, diz que ele fala para Moisés para que eles não saiam. E eu acho que, pensa comigo, um povo que está escravo, pastor. Escravidão é muito ruim, ninguém aqui eu acredito que já experimentou isso, já experimentou, sei que acredito que deva ser muito ruim, né? Coisa que a maioria de nós aqui não experimentamos. Nós não temos noção. Então, qualquer coisa, quando nós estamos escravos, a primeira mão pode parecer ótimo. É o famoso pior que está, não fica. Só pode melhorar. Mas Moisés não aceita isso. Porque Moisés sabe quem chamou ele. Moisés sabe quem falou com ele naquele dia. Quem declarou que o povo de Israel seria livre. Que eles iriam para uma terra que emana leite e mel. E aí é muito interessante que Moisés não aceita. E aí vem mais uma praga sobre o Egito. E logo depois, pastor,
Em Êxodo capítulo 8, 28, quem quiser ler. Êxodo capítulo 8, 28. Quando Moisés não aceita, fala assim, disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Olha que bonito. É lindo, irmãos. Dá vontade de chorar. É lindo. Você não precisa mais ficar dentro do Egito. Mas não vai muito longe, não. Pode adorar o seu Deus. Talvez as pessoas nem te reconheçam mais como aquela pessoa que era do mundo. Todo mundo já vai te ver como que anda com a Bíblia debaixo do braço. Você anda bonito, cheiroso. Irmão, é para andar cheiroso, não tem problema. Mas anda bonito, cheiroso por todos os lugares. Ele é crente, ele é tal. E ótimo, isso é bonito, amém. Mas não vai muito longe, não. Fica por aqui, onde eu consiga ver vocês. E faz o seguinte, ora por mim também. Você estava sobre um jugo de escravidão. Você viveu preso dentro do Egito durante anos. O povo era escravo. E nós também éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Isso é muito poderoso, irmão. Porque, sabe, nós não vamos experimentar o preço do nosso pecado. Nós não vamos. Porque o preço do pecado é a morte. E sabe, irmãos, Cristo, Ele pagou o nosso preço. Então não aceite qualquer coisa. Não aceite que lá na sua família, eu gosto muito de falar de família, sabe, pastor? Porque eu penso que nada adianta. Nada adianta eu estar aqui quinta-feira ou no domingo, ser uma pessoa ótima na igreja, ser uma pessoa ótima com os meus irmãos e a minha família está destruída. O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro cuidado deve estar na nossa família, deve estar na nossa casa. Então, é interessante, porque Faraó diz assim, vocês podem até sair do Egito, só não sai muito. Ou seja, eu penso que nas nossas vidas, isso pode ser o quê? Um pecado que a gente pratique durante muito tempo. Pensa comigo, alguém assim. Uma pessoa que vivia, não sei, na prostituição, nas drogas. E ela aceita Cristo, amém. Ela foi liberta por isso. Mas ela não se desprende totalmente. Ela não se arrepende de uma forma que ela pensa assim, eu sei que em algum momento eu posso ir para ali. Eu não larguei totalmente. Lá no meu trabalho, eu faço quase tudo honesto. Eu sou 90% honesto. Irmão, quem é 90% honesto, é honesto? Não é honesto. Quem destrata 90% a esposa, é honesto? É justo com a esposa? Não é, irmãos. Não é que você não possa ter problema. Todo mundo tem problema, todo mundo passa raiva, não tem problema. Mas não aceite isso sobre a sua vida. A minha família, a minha relação com o meu pai, a minha relação com o meu filho, eu vejo ele 20% das vezes. Eu gosto dele 50%. Isso parece algo tão simples. Pastor, isso parece algo tão bobo. Eu podia estar falando aqui, sei lá, as 7 maneiras de você alcançar o seu sucesso. Mas eu penso, pastor, que o Senhor, Ele tem um chamado para a nossa casa. Penso mesmo. Ele tem um chamado para a sua família. A sua família não é fadada ao fracasso. E aí, como de praxe, Moisés não aceita mais uma vez isso. E aí Faraó aceitou e libertou o povo. Foi isso? Não foi. E vieram mais pragas. E mais pragas. E em Êxodo, capítulo 10. Abre aí, Êxodo, capítulo 10. No verso 10. Faraó diz assim,
o texto diz assim: disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. Ou seja, antes desse texto, o faraó ele coloca algumas limitações. Vocês podem ir, vão os homens. Deixem as mulheres e as crianças. Ou seja, você pode ir lá adorar o seu Deus, mas a sua família fica. Você pode ir lá na igreja todo domingo. Não tem problema. Não tem problema. Mas a sua casa é minha. Mas a sua família é minha. Irmãos, eu sei que pode parecer que não, mas muitos de nós nos sujeitamos a isso às vezes. Às vezes a gente vem para um ambiente de culto ou para um ambiente, seja em um evento, alguma coisa. E aquilo é tão importante para nós. E nós não damos a mesma importância com a nossa casa. A pessoa briga com a família toda para ir num evento gospel. Não faz sentido. Não faz, irmãos. Pelo menos pela Bíblia, não. Você briga com a família toda, é brigada. Mas é porque eu sou crente, pastor. Eu tenho que falar a verdade. E você tem que falar a verdade da palavra. Mas nem o próprio Senhor Jesus jogava a Bíblia na cara dos outros, jogava a palavra. Então, não tente, forçar as coisas de uma maneira onde você vai afastar a sua família de você. Onde você vai deixar a sua família de lado. Irmãos, nesse ano de 2023 que nós estamos entrando ainda. Como você tem lidado com a sua casa? Como você tem lidado com a sua família? Qual é a atenção que você tem dado para a sua casa? Faraó, ele fala assim, e aí eu queria mais uma vez lembrar que nós estamos pensando Faraó como Satanás. Você pode adorar ao seu Deus, mas a sua família fica. Não aceite isso. Não aceite isso sobre a sua vida nesses dias. Não aceite que a sua família está destruída. Não aceite que a sua casa está em ruínas. O Senhor não te chamou para viver isso. A sua casa vai viver mais e muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, que são as bênçãos do Senhor. A nossa casa, a nossa família foi feita. O plano de Deus no Éden foi a família. Foi Adão, foi só Adão, foi isso? Foi Eva também. O plano inicial de Deus era a família. Era Adão, Eva, e no entardecer do dia, o Senhor descia para estar com eles. Não era numa igreja. E a igreja não tem problema. Eu adoro igreja, pastor. Já falei que eu sou daqui agora. E a igreja é ótimo. Mas o plano inicial de Cristo é estar na sua casa. É no entardecer de cada dia, Ele descer e ir na sua casa, estar com a sua família. Amém? Quantos recebem isso? E pastor, eu queria falar no último ponto que o Faraó fala agora, mas esse vai dar problema. Acho que não, mas não vou falar muito não, só vou tocar no assunto. Mais um pouco à frente, quando Moisés Moisés não aceita diante de Faraó que a família ficaria. Então, a gente já sabe o quê? Que eles não vão ficar no Egito, que eles não vão ficar por perto, que que as mulheres, que as crianças, que os homens vão. Tá tudo bem, então. O Faraó fala assim, então tá bom. Então você pode levar os homens, você pode levar as mulheres, você pode levar as crianças, aí tá show de bola. Mas os seus bois ficam. O Faraó era chato também, né? Mas os seus bois, os seus bens ficam. Ou seja, você pode adorar ao Senhor em outro lugar, que não é o lugar de morte. Você pode adorar ao Senhor com a sua casa, mas com os seus bens, não. Os seus bens continuam escravos. Tudo que você tem de valor vai continuar debaixo dos limites de Faraó. E sabe de uma coisa? Eu creio que esse é um dos nossos maiores perigos.
Porque isso mexe diretamente com o nosso bolso. Isso mexe diretamente com como eu trato o meu próximo. Adorar ao Senhor, que não seja, que envolva os nossos bens. E aí eu não estou falando somente de dízimos e ofertas. Eu estou falando também, mas eu não estou falando só disso. Quando eu vejo alguém que está passando uma necessidade. Esses dias, pastor, eu fui na Missão Betesda, lá de Piratininga, né? E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso. Sobre como o Ministério de Louvor, a gente está falando um pouco de louvor. Como que o Ministério de Louvor, ou qualquer outro ministério da igreja, ou até mesmo entre nós que somos irmãos da igreja, que estamos aqui sempre, como que a gente pode ter uma plena comunhão? Como que a gente pode viver bem entre si, e chegar o momento do culto, ser tudo muito bem, e a adoração sempre fluir em nosso meio. Mas eu penso que muito disso vai daquela porta para fora, não com os outros, mas entre nós também. Com eu me preocupar com quem está sentado aí do meu lado, se ele vai ter o dinheiro para aquele boleto amanhã, se ele vai ter a comida para comer amanhã, se ele vai ter o sustento, se a família dele vai ter o sustento de cada dia. Porque, irmãos, eu creio que não deve ser fácil na cabeça de alguém que não tem o que comer, não tem o que vestir, vir aqui, ou na Missão Betesda e declarar: somos corpo, assim bem ajustado. Como é que pode? O braço está bem, a perna está caindo. Que corpo é esse? Se você olha para a pessoa do seu lado aí, você consegue ver que ela é corpo do... Olha para a pessoa que está do seu lado. Se você consegue ver essa pessoa bonita que está do seu lado. Fala aí, declara aí sobre a vida dessa pessoa, que ela é bonita. Corpo, a parte do corpo bonita. Todo mundo aqui é o cabelo, pastor. Eu não tenho muito, mas... Todo mundo aqui é... Não sei, qual é a parte mais bonita? Não sei, mas tá bom. Mas sabe, irmãos, esse é o último, e eu penso que Faraó não deixou isso por último à toa. Não deixou. Porque isso é uma das coisas que nós vivemos até hoje. Isso é sutil. Isso é... Tá bom, e aí eu fico pensando, ele já tentou primeiro para não ficar dentro do Egito, depois para não ir longe, depois para não deixar as mulheres, depois para não deixar as crianças. Ele podia fazer o quê? Tá bom, vamos embora, deixa os bois aí. Isso nas nossas vidas pode ser sutil também. Eu sou crente, pastor, até eu acessar o aplicativo do banco, até eu ver como eu gasto meu dinheiro, até eu ver como eu invisto meu dinheiro, até eu ver como eu lido com o meu próximo em relação ao dinheiro. Aí eu já não sou tão crente, aí eu sou matemático. Não é que você tem que ser descabido, não é que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Mas sabe, lá em Atos, na igreja primitiva, fala que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Aquele povo, eles vendiam tudo o que tinham. Não estou falando que isso é para as nossas vidas hoje, mas a necessidade que eles tinham de um compartilhar com o outro sempre, do pão estar servido a todos, precisa servir de alguma coisa para as nossas vidas. E aí, como eu disse, eu já não tenho muito mais o que falar aqui. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Como tem sido a sua vida de adoração? Como tem sido a sua vida? Tem sido uma vida que adora ao Pai? Tem sido uma vida que lá no seu trabalho as pessoas olham para você e reconhecem Cristo em você? Lá na sua família, quando as pessoas olham para mim, lá na minha casa, será que eles conseguem ver Cristo em mim? Na forma como eu lido com o meu próximo, com o meu irmão, será que eu tenho levado a vida como alguém que adora ao Senhor? Não somente com canções, mas com tudo que nós temos. Porque lá em João, abre em João capítulo 4, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 32. Vou esperar o abençoado abrir aqui, que essa aqui não dá para ver nada. Perdão, acho que eu anotei errado, acho que é João 9. Eu anotei errado, pastor, mas eu acho que todo mundo conhece esse texto.
que diz que eis que chegou a hora e o Senhor procura aqueles que... Quem conhece esse texto? Os verdadeiros... 4:23. Abre aí, João 4:23. Vamos ler junto. Obrigado, pastor. Diz assim que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São estes os adoradores que o Pai procura. Quantos querem ser achados aqui? Aleluia, irmãos. Nós temos que sempre procurarmos ser achados pelo Senhor. Porque chegou a hora, e a hora é esta. Esta é a hora. 2023 é a hora. Abril é a hora. No dia de hoje, eis que chegou a hora que o Senhor procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E como eu disse, eu não vou me estender muito mais. Eu queria que você olhasse para dentro da sua alma agora. Feche os seus olhos. O que você tem aceitado? Qual imposição que não vem do Senhor você tem aceitado? Será que você tem deixado a sua família de lado? Será que tem algum pecado que você já aceitou, que ele é seu, que você não vai abrir mão dele? Não, Davi, você não entende. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar vindo à igreja, mas esse aqui não consigo mais. Eu preciso disso aqui. Ou os meus bens, eles são só meus. A minha família, ela pode viver destruída. Não, irmãos, olhe para dentro da sua alma agora. Peça ao Espírito Santo, eu queria te convidar antes mesmo de eu orar, que você comece a orar aí no seu lugar. Comece a pedir ao Espírito Santo para que ele sonde o seu coração. A palavra diz que ele tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Ele é quem tem o poder de sondar as nossas almas. Mas eu queria te fazer um convite. Declare aí no seu lugar: Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu estou disposto a viver uma vida de quem adora ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Senhor, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez, Pai, diante da Sua presença. Porque nós cremos, Pai, que nessa noite a Sua palavra não vai voltar vazia. A Sua palavra veio nesse lugar para trazer algum entendimento às nossas vidas. Senhor, se nós temos deixado que Faraó, que o inimigo das nossas almas, que o diabo tenha colocado limites nas nossas vidas, Senhor, nessa noite, nós aceitamos, Senhor, a Sua palavra. Nessa noite, diante da Sua presença, nós declaramos que nós não somos mais escravos, Pai. Porque o Senhor nos libertou. Porque como a Sua palavra diz, que foi pela liberdade que o Senhor nos libertou, nós nessa noite tomamos posse dessa liberdade, Senhor. E nós declaramos como igreja nesse lugar, Senhor. Nós declaramos como irmãos em Cristo, que nós vamos experimentar coisas que nós nunca experimentamos esse ano. Nós vamos adorar ao Senhor mais profundamente, sem limites, Senhor. Sem barreiras, nós vamos adorar ao Senhor com a Sua palavra. Nós vamos adorar ao Senhor sem que nada possa nos impedir. E não somente nós, Pai. Como a Sua palavra fala, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Senhor, nós declaramos isso sobre a nossa família. Nós que estamos aqui essa noite, declaramos que a nossa casa vai servir ao Senhor, Pai. E por isso, Senhor, se há alguém aqui que tem algum problema no seio da sua família, talvez um filho que não queira voltar para o Senhor, um marido, uma esposa, não sei, Pai. Nós te pedimos, Senhor, traz de volta o pródigo. Traz de volta aquele que está perdido. Porque o nosso anseio, o nosso desejo, Senhor, é viver com a nossa família diante da Sua presença, diante da Sua santidade, Senhor. É assim que nós oramos, Senhor, nessa noite. Pedindo que o Senhor tenha graça das nossas vidas. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia sobre nós. Mas, Senhor, nós declaramos, por último, que tudo o que nós temos, Senhor, que tudo o que nós somos, pertence ao Senhor.
Porque nós não vivemos mais em nossas vidas. Cristo vive em nós, Senhor. O Senhor é dono de tudo que nós temos, Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro no dia da angústia. E nós cremos, Senhor, que agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Então, Senhor, esse é o nosso clamor essa noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me permitiu trazer uma breve palavra para a sua igreja, Senhor. Que toda palavra possa ser para a edificação dos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém, pastor?